Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado 15 de abril de 2023, sejam todos bem-vindos. Os amigos sabem que eu acompanho vários analistas pelo mundo e desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, eu tenho acompanhado muitos analistas céticos em relação à escalada da guerra. Bem, entre esses analistas estão os notórios jornalistas do The Sun, que vêm num exercício surpresa ordenado pela Rússia esta semana, nas proximidades do Japão, o estopim do que poderá ser, sim, um ataque nuclear em larga escala de países como Rússia, China, Coreia do Norte contra os seus inimigos preferenciais. Entre os inimigos preferenciais está, claro, os Estados Unidos, ou estão os Estados Unidos. Bem, o The Sun traz hoje uma matéria dizendo que Vladimir Putin ordenou de forma surpreendente, ou deu uma ordem surpresa, por assim dizer, para a sua frota do Pacífico, para que esta realizasse jogos de guerra surpresa para testar sua prontidão em encenar um ataque nuclear de retaliação ao Ocidente. O poder de fogo estratégico da frota do Pacífico, diz o The Sun, é visto desde os tempos soviéticos como a principal arma de Moscou em ataques de retaliação. Este movimento parece ser uma demonstração deliberada de força contra o Ocidente em meio à guerra de Putin na Ucrânia. Segundo o The Sun, espera-se que os exercícios baseados em uma base em Vladivostok, a base naval de Vladivostok, envolva o disparo de mísseis nucleares e testes de prontidão de bombardeios estratégicos também com capacidade nuclear, bem como submarinos da frota. Esses jogos de guerra também têm objetivos mais limitados, como repelir supostos ataques inimigos na ilha de Sakhalin e na cadeia Kurilas, ao norte do Japão. O Japão afirma os direitos territoriais às ilhas Kurilas, que foram conquistadas por Stalin na Segunda Guerra Mundial. Para terminar, diz o The Sun que a Rússia suspendeu as negociações de paz com o Japão no ano passado para protestar pelo Japão ter aderido, digamos assim, às retaliações contra Moscou por causa da invasão à Ucrânia. Já o general Valery Gerasimov disse que os soldados mais graduados do Kremlin, das forças navais da Rússia, serão colocados em alerta máximo durante os exercícios e enviados para a área de treinamento, onde realizarão exercícios de combate. Então, como vocês viram aí no mapa, esses exercícios serão realizados ali, de frente para o Japão. Bem, como eu tenho dito, a Rússia não é um país, a Rússia é um planeta. Aquela parte da Rússia faz fronteira com a China, com a Coreia do Norte e tem de frente o Japão. É também um corredor muito especial para quando, e se houver, uma invasão da China, a proteção da marinha russa seja mais efetiva, caso haja retaliação por parte dos Estados Unidos. Isso quer dizer para os céticos que, embora a Rússia não dê sinais ainda muito claros de que pretende destruir os Estados Unidos, está se preparando para isso. E outros analistas lembram que isso aconteceu antes da invasão da Ucrânia. Por 2 anos, a Rússia veio preparando o terreno e dando de entender que mais cedo ou mais tarde entraria na Ucrânia, e foi o que aconteceu. Daí porque uma boa parte desses analistas dizem hoje que é preciso sim ficar muito atento, porque a Rússia não está blefando, pelo menos não ultimamente, em relação aos seus interesses bélicos. Mais sério, entretanto, neste momento, foi o que uma comissão parlamentar russa revelou em relação aos Estados Unidos. Uma comissão parlamentar russa fez uma gravíssima denúncia contra os Estados Unidos.
Isso foi publicado hoje no Natural News e diz que uma investigação da Comissão Parlamentar Russa descobriu que os Estados Unidos estão trabalhando no desenvolvimento de uma arma biológica universal, geneticamente modificada, projetada para infligir danos no mesmo estilo do inverno nuclear em relação aos seus alvos. O relatório final da comissão parlamentar diz, entre outras coisas, o seguinte, abre aspas, o uso de armas biológicas envolve, entre outras coisas, o objetivo de infligir danos econômicos irreparáveis em larga escala ao inimigo. O uso encoberto e direcionado de tal arma em antecipação a um confronto militar direto, inevitável, pode criar uma vantagem significativa para as forças dos Estados Unidos sobre o adversário aí considerado pela Comissão Parlamentar Russa, a própria Rússia, evidentemente. Mesmo contra aqueles que possuam outros tipos de armas de destruição em massa, que é o caso da Rússia. Mais adiante, o relatório diz que a posse de tais armas biológicas altamente eficazes cria, na visão dos militares dos Estados Unidos, os pré-requisitos reais para mudar a natureza dos conflitos armados contemporâneos. Todos os avanços mais recentes em engenharia genética, biotecnologia, toxicologia e biologia sintética, juntamente com uma infinita máquina de impressão de dinheiro e cobrança de impostos, estão permitindo aos Estados Unidos um potencial ilimitado para desenvolver agentes avançados de armas biológicas. Detectar e identificar seu uso de ferramentas de diagnósticos tradicionais não é mais tão simples quanto antes, diz o relatório. A situação é agravada pelo fato de que a produção de tais agentes biológicos pode ser facilmente dispersa por várias empresas industriais, disfarçando-os como produtos usados para fins pacíficos. Armas biológicas tradicionais como varíola e antraz ainda são uma ameaça, mas essas armas biológicas de última geração, que estão sendo desenvolvidas na Ucrânia, diz o relatório, usando dólares dos contribuintes americanos e a impressão fiduciária do Fed, estão em um nível totalmente diferente agora. As armas biológicas existentes podem ser facilmente aprimoradas para criar uma ameaça ainda mais mortal, alertou o relatório russo. Este parece ser o verdadeiro propósito da guerra da Ucrânia, termina o relatório dizendo. Defender os laboratórios biológicos onde essas armas biológicas estão sendo fabricadas para uso dos globalistas contra o rebanho humano. Bem, aqui, claro, é preciso perguntar até que ponto este relatório da Comissão Parlamentar Russa é válido ou deve ser levado a sério. Porque é preciso considerar também que, entre uma guerra efetiva e a propaganda, há muitas vezes uma grande distância. A guerra efetiva está sendo travada na Ucrânia, claro, todo mundo sabe, mas a propaganda espalha-se pelos mais diversos países segundo os seus interesses. A grande mídia ocidental afirma sempre que a Rússia está perdendo muitos homens na Ucrânia, Vladimir Putin perdeu o controle das forças armadas e por aí vai. E lá da Rússia vem esse tipo de acusação, que os Estados Unidos desenvolvem armas biológicas para criar um cenário apocalíptico, um cenário do tipo inverno nuclear, dizimando pessoas e também animais. Bem, tirando os excessos, o fato é que existem, sim, laboratórios de ganho de função na Ucrânia financiados por gente como a família Biden, por exemplo. E é possível que em alguns deles use-se, sim, dinheiro do contribuinte norte-americano, pesquisas avançadas, alta tecnologia, para, eventualmente, desenvolver uma arma biológica. Não sabemos exatamente até que ponto tudo isso se confirmará, mas o que está se confirmando, repito, é a visão de muitos analistas de que as coisas não pararão por aí.
A Rússia não está se preparando para uma guerra nuclear à toa. Aliás, falando em guerra nuclear, Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, já ex-presidente da Rússia, disse, ou melhor, alertou a Polônia de que, em caso de guerra da Rússia com a OTAN, a Polônia será simplesmente riscada do mapa. Muito bem, para terminar, os amigos que acompanham regularmente os meus vídeos haverão de lembrar do vídeo que eu postei antes de ontem, esse que vocês estão vendo. Trump tem documentos que incriminam Biden e todo o pântano. Neste vídeo eu dizia que Joe Biden estava desesperado para conseguir documentos que Donald Trump teria levado para casa assim que deixou a presidência. Documentos importantíssimos que incriminam todo o pântano, ou melhor, os principais atores deste chamado Deep State norte-americano, como a família Clinton, os Obamas e o próprio Biden. O desespero é tão grande que Biden resolveu ele próprio tirar o direito executivo de Donald Trump para permitir que o FBI entrasse em sua casa, chamada Mar-a-Lago, o que, para muitos juristas, foi completamente ilegal. Bem, desesperos à parte, o fato é que alguém está dando com a língua nos dentes. Trump provavelmente tem sim esses documentos que não foram encontrados que comprometem e muito a família Biden. Ele não poderia usá-los agora, segundo a minha própria análise, porque não encontra, digamos assim, não tem uma contrapartida, por exemplo, dentro do sistema jurídico, no momento, ou judicial, no momento, já que, na visão de muitos, lá na terra do tio Sam está tudo aparelhado. Ele precisaria voltar à presidência para, quem sabe, então, encontrar um meio de encontrar uma acolhida para os seus documentos e suas denúncias. Mas o fato é que atores menores, bem menores que Donald Trump, estão dando com a língua nos dentes do que acontecia na Casa Branca desde as eras priscas de Barack Hussein Obama, como, por exemplo, um ex-funcionário do governo Obama chamado Mike McCormick, que denunciou o seu chefe, Barack Obama, alegando que o ex-presidente democrata era parte de uma conspiração para lucrar com a Casa Branca por meio de um esquema de propina. McCormick serviu no governo Obama e foi estenógrafo da Casa Branca por 15 anos, revelou o Slate News. Segundo o relatório do próprio Slate News, McCormick apresentou alegações de que o presidente democrata Joe Biden usava seu cargo de vice-presidente para enriquecer os seus familiares. Ele alegou que o FBI está ignorando seu pedido para testemunhar sob juramento perante o grande júri federal que investiga o filho do presidente, o famoso Hunter Biden. Ele afirmou recentemente à Fox News que foi ao FBI em fevereiro e registrou uma denúncia, mas nunca foi chamado para depor no grande júri. Ele disse à Fox e Friends: "Se David Weiss não pode ter-me diante de seu grande júri para que eu exponha o que sei como testemunha, isso é um grande júri fraudulento." Ele terminou dizendo nessa participação, nessa entrevista ao Fox e Friends, que é um uso fraudulento do sistema judicial americano encobrir os crimes de Barack Hussein Obama e Joe Biden no cargo. Ele tem muita coisa para dizer. Mas então fica aqui esta sensação de que é muito difícil furar este bloqueio, esta proteção judicial em relação à família Biden e todo o pântano. Ele foi ao FBI, registrou uma denúncia, não foi chamado para depor no júri que investiga os crimes de Hunter Biden. E provavelmente não será. Daí porque Donald Trump não está apresentando esses documentos que provam, que podem eventualmente provar
as marcas de batom no colarinho desta boa gente, Biden, Bill Clinton, Hillary Clinton e Obama, cairia no vazio no momento. Pobre América. Em relação à Rússia, termino com uma frase bastante usada, mas muito apropriada para o momento. Esperemos sempre pelo melhor, mas preparemo-nos para o pior. Até amanhã, se Deus quiser. Um bom sábado a todos.